sobre interpretação de sinais. Na grande maioria das vezes, essas pessoas elas não vão virar pra você e falar assim, eu tô afim de você, eu tô querendo você, eu tô desejando você, principalmente quando a gente tá naquela fase da conquista. Aquela fase da conquista, antes da gente assumir alguma coisa, algum relacionamento, a gente tem muito medo de assustar a pessoa, né? A gente tem muito medo de conversar, de falar, porque a gente tem medo da rejeição. Então, por causa desse medo da comunicação verbal, às vezes a gente tenta demonstrar, né? Na grande maioria das vezes a gente tenta demonstrar. Só que ou a gente não sabe entender se a outra pessoa tá demonstrando ou não, e a gente fica confuso, ou a gente não sabe demonstrar também. A gente fica com medo de assustar, ou a gente não sabe o que fazer para aquela pessoa entender que a gente tá afim dela, ou a pessoa tem uma dualidade, né? Então às vezes ela mostra que sim, às vezes mostra que não, você fala assim, meu Deus do céu. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é interpretar sinais não verbais, sinais da linguagem corporal da pessoa. Por quê? Porque o corpo ele não mente, gente, não adianta. Por mais que, por exemplo, eu, Catarina, estude sobre linguagem corporal, eu tenho uma baita de uma consciência corporal, às vezes o meu corpo ele passa despercebido algumas movimentações que eu não tô controlando. Entende? Por mais que eu tenha muita consciência. Então imagina as pessoas que não têm tanta consciência disso, né? Então a gente tem que entender e interpretar os sinais. Eu falo muito de sinais nesses outros vídeos que eu já postei aqui no canal, tá? Então, se no final desse vídeo ainda te restar alguma dúvida, vai procurar esses outros que eu te garanto que você vai curtir também. Qual que é o problema? Os homens, ou a questão, né? Não o problema, mas a questão. Os homens, eles não têm tanta consciência desses sinais assim, sabe? As mulheres, elas reparam muito, e as mulheres estão me assistindo aqui, vocês podem confirmar aqui embaixo pra mim, nos detalhes. Isso é científico, tá? Nós mulheres, a gente tem mais áreas do cérebro, a gente tem 10 áreas a mais do cérebro que a gente usa pra poder identificar sinais de linguagem corporal do que os homens. Então o homem tem de 4 a 6, se eu não me engano, e a mulher tem de 14 a 16 áreas do cérebro para identificar incongruências na linguagem corporal. Então é por isso que a mulher, ela repara muito mais no detalhe. A mulher ela repara muito mais para onde que o homem tá olhando. E aí, às vezes o homem fala que tá interessado, mas ela repara que na linguagem do homem, linguagem corporal, não verbal, ele não tá tão interessado assim. Então o homem ele vai ter sim um pouco mais de dificuldade para poder ter essa desenvoltura. Só que essa desenvoltura de reparar nos detalhes, né, vai surgir com o hábito, com a repetição. Então, a excelência, ela só vem com a repetição. Você vai ter que começar a fazer isso não só com mulheres, tá? Se você que tá aí me assistindo é homem, não só com mulheres, mas também com seus amigos, com seus familiares, com as suas amigas, ou com as pessoas que você tá saindo, porque daí, quando você começa a criar esse hábito de interpretar a linguagem corporal de todo mundo, acaba que quando você tá com a pessoa que você tá interessada, se torna um pouco mais fácil você entender se de fato essa pessoa tá afim de você ou não, né? E é quase como se fosse intuitivo. Por mais que eu não te explicasse ou você não visse esse vídeo meu, é lógico, quando a gente traz pra consciência, isso fica muito mais forte. Mas é intuitivo, é do nosso inconsciente. Igual eu falei, a gente não consegue controlar o nosso corpo, a gente só tem que treinar o nosso olhar pra poder entender um pouco mais do que as pessoas estão querendo passar pra gente ou não. Ou o que elas não estão querendo passar, mas acabam passando mesmo assim, sem querer, certo? Então existem algumas coisas, né? Por exemplo, uma mulher quando ela tá... Não uma mulher, uma pessoa quando ela tá nervosa, quando ela tá ansiosa, o que ela faz? Ela mexe muito, então ela fica mexendo aqui, aí mexe assim, aí mexe assim. Aí quando a pessoa tá desconfortável, ela segura o pulso, aí ela fica assim. Ou uma pessoa quando ela coça a nuca, por exemplo, tem diversas formas de você coçar a nuca, certo? Então vamos lá. Eu tô aqui, aí tô com uma pessoa na balada, aí você quer saber se eu tô afim de você. Uma coisa é fazer assim, até as minhas feições já mudam. Isso quer dizer o quê? Desconforto, certo? Outra coisa é eu fazer assim. Se eu faço assim, isso já é mais provável que seja um sinal de interesse. Por quê? Porque isso aqui é uma parte muito vulnerável do nosso corpo. Então se eu deixo isso aqui à mostra, quer dizer que, de alguma forma, eu estou interessado em você. Lógico, quando a gente fala de sinais de interesse de linguagem corporal, a gente não pode considerar uma coisa só. Então, a gente tem que considerar vários sinais juntos para, de fato, isso ser um sinal de interesse, certo? Por quê? Porque, por exemplo, eu e a Catarina tem mania de mexer no pescoço, não, no cabelo o tempo inteiro. Aí quer dizer que um cara ele vai olhar para mim e vai reconhecer isso como um sinal de interesse? Não, isso é uma mania. Mas isso, juntamente com outros sinais de interesse, aí sim pode ser que, de fato, a pessoa esteja interessada em mim, tá? Então, mostrar a nuca dessa forma que eu fiz com vocês
pode sim ser um sinal de interesse. Outra coisa que é um sinal de interesse que eu já falei nos outros vídeos, quando uma pessoa se inclina para falar para você. Então vocês podem ver que quando eu tô gravando o vídeo, ou até quando você estiver conversando comigo, ou numa live, por exemplo, eu sempre tô assim, eu quero entrar na câmera. Por quê? Porque eu amo o que eu falo, sabe? Então eu tô sempre assim. Agora, se tá conversando com uma pessoa e a pessoa tá assim, tipo, jogada pra trás e tá virada pro outro lado, prestando atenção em outra coisa, você acha realmente que essa pessoa tá interessada em você? Não, ela tá interessada em qualquer coisa, menos no que você tá falando pra ela. Então, claramente, isso é um sinal de interesse ou desinteresse. Se a pessoa estiver interessada, ela vai se inclinar. E o que você pode testar é até falar um pouco mais baixo, porque quando você fala um pouco mais baixo, a pessoa tem que prestar mais atenção ainda em você. E aí você vê se realmente essa pessoa tá prestando atenção em você ou não, tá? Ou se a pessoa tá virada pro outro lado, sei lá, inclinada pra trás na cadeira com uma postura feia, tipo, se afastando de você. Se ela tá se afastando de você, é porque ela não tá tão interessada assim, tá? Outra coisa que poucas pessoas sabem, e geralmente o nosso pé tá apontado pra onde a gente tá prestando atenção. Então, por exemplo, num evento, no meu evento que vai ser em dezembro, inclusive, tá? Se você ainda não tá sabendo, save the date, vai ser na 3ª semana de dezembro. Se você quer saber que dia que vai ser, para você poder vir me ver pessoalmente e outras pessoas, você me segue no Instagram, porque é lá que eu vou falar disso. Muito provavelmente aqui eu nem vou falar, tá bom? Então, o nosso pé, geralmente, ele tá apontando para onde a gente tem um certo interesse. Então, num evento, às vezes tem um palestrante super lá em cima, só que você tá falando e tal, e você tá interessado numa pessoa que tá na plateia. Geralmente, seu pé vai estar voltado para a pessoa que você tá interessado na plateia. Isso é uma curiosidade muito doida, né? Então você pode começar a prestar atenção nisso também. E além disso, né, um sinal de interesse muito claro também é o que a pessoa ri e ela olha pra mim. Às vezes não sou nem eu que tô falando algo engraçado, é outra pessoa que tá falando uma coisa engraçada, mas ela ri e olha pra mim ao invés de olhar pra outra pessoa. Sim, isso também pode ser um sinal de interesse. Então, igual eu falei pra vocês, a gente não pode pegar um sinal particular e achar que por causa disso a pessoa já tá mega interessada por mim, mas se a gente juntar os fatores e juntar os sinais, aí sim a gente pode interpretar como um comportamento de interesse. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, espero muito que esse vídeo tenha dado um insight para você sair da dúvida se realmente aquela pessoa está interessada em você ou não. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Mais uma vez, se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, se inscreve nesse canal. Um beijo e até o próximo vídeo.